E aí galera, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Sala 1604. Aqui quem fala é o Murilo e hoje eu tô aqui com o Rainer Alencar. E aí pessoal, como é que vão os maus costumes? Já começaram o ano bem ou tá tudo uma merda? Sim, Rainer aí, escuta os podcasts da Evolution. Olha aí. E com o Gustavo Ribeiro. E aí galera, tudo bem? Tudo bem com vocês? Como tá a vida de vocês? Como foi esse começo de ano? Vocês estão felizes? Pois é, semana passada a gente gravou, né, sobre os maus hábitos para saber como que você evita eles para começar o seu ano. E aí eu já caio matando aqui perguntando, como é que tá teu 2019 já, Rainer? Muitos bons hábitos, saindo pra correr todo dia de manhã. Só fazendo tudo certinho, sem merda. Só fazendo tudo certinho. Arrebentou as costas já. Rainer na academia, 100 kg de supino. Tudo certo, tô levando a vida saudavelmente. Dá pra ser melhor ainda, mas Dá, né? Sempre dá. sempre dá pra ser Hoje a melhor. gente vai dar aquela corridinha, né? Vamos dar aquela corridinha. Corridinha lá no parque. Você também, Gustavo? Eu vou, né, gente? Eu tô tentando. Mas principalmente tentar ser um ser humano melhor, né? Porque não adianta. Não, isso daí é difícil. Ih, daí é difícil. Pois é, esse é o mais difícil. Esse é o bem mais difícil, né? É mais fácil correr no parque. É muito mais fácil. Não, eu vou hoje, ó. Pra quem tá ouvindo, eu fui ontem e eu andei 6 km. Olha aí. Andei, meio que corri, devo ter corrido uns 2, assim, sabe? Não vou superfaturar, foi 6 mesmo, assim. Com o tempinho, com o tempinho você melhora. Daqui a pouco você foi- tá correndo uma maratona por dia. Foi 6, gente, foi 6. Foi o primeiro dia, não fiz nada antes disso, nem pensei, na verdade. Eu tava querendo esparecer a cabeça, falei, ó, vou lá dar uma corridinha. E daí eu fui lá dar uma corridinha e daí eu comecei a gostar e eu corri. E daí eu só fui embora quando fechou o lugar. Aí sim. Fechou? Fechou, porque fechava 8 passeio. horas o passeio público aqui. Pra quem não conhece, o passeio público é um parque aqui do centro de Curitiba, gente. Ah, sim, pois é. Mas foi meu primeiro dia. Me desejem boa sorte aí, porque hoje é meu segundo dia. Muito bem Um contextualizado. dia de cada vez. Talvez eu vá, talvez eu não vá. Eu espero que eu vá. Vai dar certo. Mas eu espero que dê boa. Semana que vem eu conto se eu fui uma semana inteira. Meu objetivo, no momento, é ir 7 dias seguidos. Sério? 7 dias seguidos. E meu objetivo a longo prazo é fazer 30 dias seguidos. Ô, vamos fazer o seguinte então, cara. Eu vou instalar o Pokémon GO no teu celular. E você vai correr com a minha conta logada. Vai me dar uma força lá. Fechou. 30 dias seguidos de corrida. Esse é o meu objetivo. E só um outro comentário aqui que eu preciso fazer, que aquilo que você falou no último podcast sobre o meu projeto de 3D... Ó. Cadê o Posta Murilo? Hashtag Posta Murilo de novo. Caralho, todo mundo, Rainer, foi lá nos comentários pedir pra eu postar Claro, o porque projeto. tem que hashtag postar Murilo, Murilo, porra. hashtag Posta Murilo aí. Até o Murilo postar, gente. Não vamos parar. Não pode deixar isso acontecer, não. Não pode deixar isso acontecer, mas ó, eu sou a prova viva de que o Murilo tá refazendo o trabalho. Ele fez um monte, aí ele foi me mostrar, aí eu falei assim, não, tá legal. Mas aí eu ensinei outro jeito de fazer, ele falou, não, vou refazer tudo agora. Aí ele tá refazendo tudo de novo. Mas ele fez muita coisa, gente. Já daria pra mostrar. Mas como ele é um cara muito perfeccionista, ele não quer mostrar. Mas relaxa que no final do podcast, na sessão de comentários, a gente conversa sobre isso. O Murilo podia, bota lá, posta Murilo, hashtag posta Murilo, hashtag sneak peek. Eu vou fazer uns updates na sessão de comentários pra Hashtag vocês. updates na sessão de comentários, exato. Updates. Updates. O Murilo, você podia postar no Discord, né, cara? Da escola. Será? Posta lá no Discord. Ô, gente, vocês estão usando Discord? Eu falo lá com o pessoal no Discord, aí aparece um cara 2 dias depois, oi? Aí eu vou 2 dias depois, tudo bem? Eu não vou falar nada desse cara não, porque eu também não... Nem sabia. Também é culpa minha, porque eu demoro muito pra voltar. Mas vamos parar com a enrolação. Vamos entrar no tema de hoje. Que é um tema, assim, ó, que muita gente não vai gostar. Porque ninguém quer saber da vida do Rainer. Agora fiquei em choque. Você tá em choque? Estou chocado. Não, mas é o seguinte, o Rainer, ele tá sempre aí no nosso podcast conversando com a gente. Mas, pra quem não sabe, pra quem acha que o Rainer é só um menino engraçadinho, um menino que gosta de fazer graça. Nossa, é um cara que gosta de fazer mortal. Falar besteira Um e dar rostinho mortal. carinhoso. Uma face bochechudinha. Olha aí. O Rainer também é um artista aí
com alguma relevância nesse mercado. Só procura o Instagram dele lá, Rainer Alencar, pra 300 milhões de seguidores. 300 milhões de seguidores, mais conhecido que o Bonovox. Mais rico que o Mark Zuckerberg. Olha aí. Entendeu? É que como a gente é vizinho dele, gente, ele vem quando depois de correr assim, fazer uns podcasts com a gente. Deve ser. Saca? Do alto da riqueza dele, ele faz isso pra nós. Então eu acho que também é importante a gente conhecer um pouquinho aí da trajetória desse menino e saber um pouquinho sobre as referências dele como artista e da visão dele como artista sobre o mundo. Lembrando que assim, esse vai ser um podcast. Ele vai falar um pouco da vida dele, mas vai ser uma pegada mais sobre falar na vida dele como artista. E a gente meio que tentar entender um pouco como as referências tipo de arte influenciaram o trabalho dele de criança até agora, sabe? Como isso foi formando o gosto dele e o design que ele tem, a linguagem que ele tem de desenho e como isso foi estruturando o artista que esse moçoilo de 25 anos é hoje. Eu não quero ladainha, Rainer, eu quero saber dos seus sentimentos. Conta pra gente. Mas antes, gente, calma aí. Antes, se você não curtiu esse vídeo, se você não comentou nesse vídeo, por favor, curta. No final você comenta. Mas tem um botão no caralho do lado, debaixo do curtir, que é inscreva-se. Se você não se inscreveu nesse canal ainda, se inscreve! Se inscreve agora, por favor. Se inscreve pra gente. Faz toda a diferença. Tá? É isso aí. Rainer, qual que é a primeira lembrança que você tem com desenho? Primeira assim, que você lembra? Não, de desenho, com desenho. Você pegando o papel e desenhando. Então, a primeira lembrança que eu tenho disso especificamente foi quando eu tinha uns entre 5 e 6 anos e tinha uma menina que trabalhava lá em casa cuidando de mim e dos meus irmãos quando minha mãe não estava em casa e ela desenhava. E daí eu olhei aquilo ali e falei, nossa, que legal, alguém desenha, sabe? Tipo, a primeira vez que eu vi um desenho sendo feito na realidade, assim. Fora os desenhos feios que a gente fazia na escola, né? Mas eu falo assim, tipo, um desenho bonito, digamos assim, sendo feito. Pra você o desenho começou a partir daí. Que provavelmente se olhasse esse mesmo desenho hoje, não devia ser lá grande coisa, né? Mas na época não era um desenho palito, então era um desenho praticamente profissional, digamos assim. Isso antes de saber o contexto de o que é um desenho profissional, na real. Eu só falei, isso era um desenho melhor do que o desenho das crianças. Mas assim, dentro disso, beleza, essa é a primeira lembrança que você teve que desenhar. Aí depois disso você começou a desenhar já? Não foi assim. Na verdade, sim, comecei a desenhar aí. Só que eu meio que já comecei e já parei, né? Por quê? Porque artista tem a carreira às vezes é meio conturbada. Então ali com meus 5, 6 anos comecei, já dei uma parada, já fiquei balançado. Entrou em hiato. Entrei em hiato, precisava me encontrar. Tava brincando pra caramba, jogando Mario World aí, porque tinha que evoluir, aprender os combos do Mortal Kombat Ultimate 3. Tá certo. Coisa importante da vida, né? E daí não tinha tempo não pra isso aí, eu tava desenvolvendo essa outra área da minha vida aí. Então, aí... Referência, né, porra? Referência é tudo aí, na vida. com os 8 anos de idade, eu achei que eu já tinha... Então, quando eu tava com uns 8 anos de idade, aí eu já tinha bastante vivência, e eu falei assim, nossa, acho que é por agora mais ou menos que tá na hora de voltar, já tá há muito tempo fora. Com 8 anos de idade você pensou assim, preciso voltar a desenhar? Na verdade, O desenho tá sentindo minha falta. Não foi O desenho tá sentindo minha falta. Com 8 anos de idade eu tava sequelando, jogando Sonic lá, não Na retardado. real, eu tava na segunda série, quando eu tinha 8 anos, e eu tinha uma... Você tá na segunda série que eu tinha 8 anos. Segunda série. E daí eu tinha uma caixinha de lápis de cor do Dragon Ball, né? Porque toda criança nessa época que tinha com o mínimo gosto por um pouco a mais pro desenho era viciado em Dragon Ball e tal. E Dragon Ball formou pelo menos a metade da população desenhista do mundo hoje. Exato. Veio por conta queria ver aquelas coisas igual do Dragon Ball, era muito emocionante, era muito diferente no caso, né? É porque eu... aí saindo um pouco do desenho, mas entrando um pouco no porquê do Dragon Ball, é porque acho que o Dragon Ball foi o primeiro desenho épico que a gente viu, sabe? Porque antes a gente tinha Cavaleiros do Zodíaco, Shurato e outros desenhos que teve até antes da Manchete e tal, mas nenhum deles era épico igual o Dragon Ball, nenhum deles era tipo, meu Deus, o cara vai explodir um planeta. Sim. Tipo, o cara... Não é possível o cara vai fazer isso. E ele vai lá e destrói o planeta só com um dedo. Aí você fala, caraca, é muito poder. Eu não vi isso. É o melhor. Por que esse desenho é o melhor desenho de todos? Porque o cara explode o planeta. O desenho não explode, mano, não explode. Então não pode ser melhor que esse desenho aqui. Seu desenho não explode o planeta? Não. Ok.
Então, aí eu tinha essa caixa lápis de cor do Dragon Ball. E uma vez eu olhei, e tava justamente no começo das aulas e eu olhei pra essa caixa e tinha um desenhozinho e eu falei assim, nossa, acho que eu vou copiar esse desenho aqui, tava à toa. E daí eu comecei a copiar esse desenho lá, e aí alguém chegou, assim, alguma outra criança olhou e falou assim, nossa, você desenha? E eu, naquele momento o tempo parou um pouco pra mim, eu acho que eu comecei a refletir sozinho e eu não desenhava, assim, porque tipo assim, qual que é o meu conceito de desenhar, digamos assim, todo mundo consegue desenhar se tentar. Não com qualidade boa, mas você desenha, porque você tem a capacidade manual de riscar. Mas pra mim, no caso, quando alguém pergunta, você desenha? Você tem o costume de desenhar? Sim. Basicamente, ela tá te perguntando, você tem o costume de desenhar? Só que eu não tinha, né? Só eu olhei assim, só que parecia uma parada legal de dizer que eu desenhava. Tinha que ter uma parada, tá ligado? Quando você tá tentando se encaixar na sociedade, quem é você? Não, aquele ali é o cara que desenha. Aí esse é o momento em que o nome dele virou Rainer do desenho. Não, pior que não, mas eu falei assim, aí eu falei, esse tempo parou e eu falei assim, desenho sim. E a partir daquele momento, eu não sei o que aconteceu, se veio a vontade de desenhar antes ou se veio a vontade de cumprir com a expectativa de que eu desenhava. Mas ali eu comecei a desenhar mais coisas, copiar mais coisas e foi justamente esse tempo, porque eu era criança, era só tempo de cópia mesmo, copiava de revista Herói, revi outras revistas que consegui achar por aí, algum mangá ou outro, que era muito raro na época, até consegui botar as mãos no mangá. Sim. Tinha pouco acesso. Mas nessa época, e aí já começou a se desenvolver tipo uma relação mais... Porque quando a gente é novo, a gente desenha porque a gente curte, né? Sim. De frequência, né, no caso. Tipo, não, nem de frequência, mas de prazer mesmo. Por que de você desenhar nessa época? Era bem legal, mas eu não sei, eu acho que é bem parecido com os artistas mais velhos também, assim, eu acho que... Porque tinha um lance de desenhar, mas por que você desenha, sabe? Por que você faz as coisas em geral? Porque você quer mostrar aquilo pra alguém e se validar de alguma forma, em geral, sabe? Pode ser que tem gente que fala assim, não, eu não preciso me validar, posso estar sozinho aqui pra você, mas tipo, em algum momento, às vezes isso aconteceu, sabe? De você querer se validar de alguma forma. E, porra, todo mundo gosta de carinho, todo mundo gosta de atenção e qualquer coisa que você faça que chama atenção quando você é criança e alguém olha pra você e fala, porra, esse cara faz isso bem, ou seja, joga bola, ou desenha, ou toca música, ou faz qualquer coisa. E isso era um jeito que eu achava que eu conseguia fazer alguma coisa e falasse, nossa, isso aqui as pessoas... Tipo, tem uma atenção aqui, sim. Saca? Tudo que o Rainer queria, gente, era um pouco de atenção. Então você, pessoa, não sei onde você está no Brasil, não sei se você está ouvindo esse podcast, você que chegou pro Rainer e perguntou, você desenha? Saiba que você mudou a vida de um jovem. É verdade. Você tem que reencontrar essa pessoa um dia no futuro e falar, ô filho, por que você perguntou se eu desenho, hoje eu desenho. Mas esse foi o primeiro contato que eu lembro assim, de desenho. Só que, agora eu falei, a partir disso ali, aí eu meio que... Eu desenhava, digamos assim, mesmo que fosse com uma frequência ridícula de, às vezes, tipo, não desenhar um mês, desenhar um mês, mas, tipo, virou algo que fazia parte do que eu era. A partir daquele ano, eu tinha uma pasta de desenho, saca? Eu acho que isso representa muito. Então, tipo, eu tinha uma pasta, só que era engraçado, porque você tem uma pasta de desenho, sei lá, de 2008, que tem 10 desenhos na pasta. Então, tipo, porra, isso assim... E aí você faz a parte de 2008, 2009, 2010, elas vão aumentando de quantidade e qualidade. Não que seja ficando bom, não. Tô só falando aumentando. Daí até ficar bom, porque meu desenho ele foi muito fraco. Na real, até eu sair do ensino médio, ele era muito fraco. Então, a partir do momento que eu saí do ensino médio e tive a oportunidade de começar a trabalhar na área, aí sim eu parei, sentei e falei assim, agora eu tenho que levar isso aqui a sério, então eu vou ter que estudar isso aqui. Calma aí. Você tá acelerando muito a vida. Você falou assim, ó... Você tinha 6 anos e agora você já tá formado, velho. Esse foi o Olha aí, galera, ele tá querendo esconder algo da gente. Quando que você passou a ver o desenho como... Tipo, isso é uma profissão e eu posso tentar perseguir ela, sabe? Até hoje eu acho que o desenho é tipo uma forma de vagabundagem, sabe? Uhum. Toda classe de artistas está ofendida nesse momento. Vocês, artistas como a gente, ele tá chamando todos nós, inclusive ele de vagabundos. Sacanagem. Não, eu comecei a levar a sério primeira vez que eu conheci alguém que desenhava a sério. Porque antes disso,
era tudo muito distante, assim, na época. Você não conhecia ninguém que era desenho. Principalmente em Brasília ali, você conhece concursado público, você não conhece. Você mal vê pessoas pintando, tipo, artes plásticas mesmo, sabe? Você mal vê gente pintando um quadro. Imagina você vai pensar em alguém trabalhando com animação, quadrinho, jogo. Isso aí, tipo, uma coisa... Isso é mito. Sim. E exatamente foi assim, eu tinha minha conta do DeviantArt, então eu conhecia vários artistas no mundo, mas aquela coisa, vendo através da janela do computador, né? Você começou, emendando, você começou a desenhar mais depois do DeviantArt? Porque tem muita gente que começou a fazer, tipo, tem o André ele começou a fazer muito mais coisas quando era criança, ele disse por causa do DeviantArt, porque tinha isso, tinha a plataforma que você postava e uma galera via. Então, eu entrei no DeviantArt justamente, eu devia ter uns 14 para 15 anos, eu tava entrando no ensino médio, e daí eu entrei no DeviantArt, que era essa comunidade gigantesca de artistas, sabe? Que tinha tanto artistas sensacionais, quanto, tipo, o resto que era, a maioria que era uma bosta, né? Tipo, porque não tem jeito, se você tem uma comunidade de tantos milhões de pessoas, não tem como ter tantos milhões de super artista foda, né? Ou seja, tava todo mundo que desenhava lá. Tava, tipo, o cara que trabalha na Disney tava lá e o cara que, tipo, e um monte de criança que tava começando a desenhar tava lá também, sabe? E, tipo, eu me incluindo nisso. Mas era muito legal porque você tinha muita inspiração ali do que fazer. Igual, tem um artista específico que foi uma coisa que me animou bastante no começo pra desenhar mesmo com pouco recurso, relativamente. Eu tinha um computador, né? Já é bastante no caso, né? Assim, no caso, quando eu tinha... durante o ensino médio tinha um computador. Eu falo que é bastante porque tem muita gente que não tem um computador. Apesar de todo mundo tá escutando aqui, tem um computador, massa, mas tipo, tem muita gente que não tem até hoje. Mas eu vi um artista que era o Jeffrey Chamba Cruz. E era muito... O Murilo vai pôr o nome dele aí nos tópicos. Pois é. O Murilo que entendeu o nome dele. Ele vai pôr as referências aí nos tópicos. Pois é. E era muito legal porque... Como que é o nome do cara? Fala de novo. Jeffrey Chamba Cruz. Como se escreve? Ok. Jeffreyambacur. Você ganhou R$1 milhão. Pois é. E eu achava muito massa porque ele desenhava muito, só que os desenhos dele eram todo pintado. E até um dia que eu parei pra reparar que no cantinho ele colocava assim as ferramentas que ele usava. E tava lá lapiseira, Photoshop e mouse óptico. E eu falo assim... Mouse óptico é esse mesmo mouse aqui que eu tenho. Esse é um mouse normal, qualquer mouse que não é de bolinha é um mouse óptico. Eu fiquei, caraca, como é que ele pinta com mouse? Isso não pode ser. Sim. Isso não existe, sabe? E eu fiquei assim, e aí eu falei assim, vou baixar um Photoshop aqui, que tá escrito Photoshop aqui, vou baixar o Photoshop. Só que eu não entendia nem o conceito de camada. Eu passei, sei lá, um ano pintando sem usar camada, usando como se fosse o Paint, sabe? Quantos anos você tinha? Devia ter uns 14 anos por aí. Pois é. Então não tinha... Eu ganhei minha Bambu, a primeira mesa digitalizadora, eu tinha 16 anos no caso. Ou seja, eu passei uns 2 anos aí pintando com mouse e eu fudi meu braço por causa disso. Porque eu ficava clicando. Então imagina você ficar num desenho tipo 12 horas clicando. Tipo, clicando... Sim. É tipo, eu não sei como é que a galera joga. A galera joga pra caramba, né? Tipo, clica pra caramba no coisa desses jogos aí. Eu não sei como é que não fode. Porque, como eu falei, foi bem... É que provavelmente você não fazia nenhuma porra de um alongamento, né? E os moleque, quem vai jogar LOL faz alongamento? Duvido. Eu sei. O profissional lá, beleza, mas aquele moleque lá que fica na casa dele jogando... Com certeza ele faz. Alongada, O cara é consciente, né? A juventude de hoje é muito consciente. Deve ser mesmo. Mas aí eu falei assim, pô, ele faz, dá pra fazer. E eu não tinha... Não era que tipo assim, nossa, ele faz, eu consigo fazer também isso aí. Não. Eu consigo fazer também alguma coisa, sabe? Tipo, dá pra fazer. Então, mesmo que eu não fizesse aquilo do nível que ele fazia, porque eu não tinha o conhecimento técnico que ele tinha, eu podia começar a aprender a mexer com a ferramenta. Então, isso ali me animou bastante mesmo. Foi bem específico na época pra tentar começar a pintura digital, entre aspas. E nessa época, quais eram suas referências? Tipo, o que você assistia? O que você via? Então, você lia, gibi... Até qual momento você fala? Até os seus 14 aí. Até os 14. Até os 14, eu nunca fui leitor de nada, de quadrinho. Muito por conta de acesso também, porque tinha muito pouco acesso. Não tinha grana pra comprar os quadrinhos. Não tinha
acesso a eles online, não tinha, então meio que não tinha. Então acabava que eu via muito, sei lá, lia Turma da Mônica na escola, porque na escola tinha, na biblioteca da escola, um monte de Turma da Mônica e esse tipo de coisa. Então minha referência maior mesmo era de animação, porque tinha na TV. E no caso, desde as coisas da, sei lá, Looney Tunes, Hanna-Barbera, e até, no caso, o que me chamou mais interesse, que foi o que me fez querer falar assim, bora desenhar mesmo, que foi quando eu comecei a ver anime, né? Quando eu descobri anime, eu falei, caraca, que coisa é essa? O cara arrancou a orelha do outro maluco, cara, como é que pode isso? Isso aqui é a vida real. É igual a vida real, o cara arranca a orelha do outro, consegue a armadura. Nossa, quem dera tivesse eu lá. Pois é, e daí eu consegui realmente um interesse mais forte mesmo, e foi justamente nessa época, sei lá, que tinha o Fly e Dragon Ball, e eu até achava que era a mesma, tanto é que eu era tão ignorante que eu achava até que era a mesma coisa, eu via Fly e via o Goku e falava assim, é a mesma coisa, assim, nem sabe, pra mim eu ficava só achando que era um episódio diferente, mas... E o Naruto? O Naruto chegou justamente, na verdade, quando eu tinha por aí uns 14 anos, que aí começou também a ir nesse negócio de que é vídeo anime, que é cheio de droga. Pra quem não é assim, a gente sabe que é um ambiente extremamente cheio de droga, pessoas totalmente... Se você tem filho que vai no vídeo anime, não deixa. Não deixa não, porque isso aí é um lugar sujo. Deus não gosta não. Gente, deixando claro aqui que a galera tá zoando, tá? Porque não entendeu? O lugar mais suave da face da terra, a galera lá. E daí eu ia ver de anime, e aí justamente começou a sair pela primeira vez, eu acho que DVD pirata de qualidade, sabe? Justamente não era aqueles DVD gravados. Primeiro que não tinha anime no cinema, nem pra ser gravado, então ninguém ia gravar o anime no cinema. Então, mas tinha gente que tinha internet boa e já conseguia baixar e colocar num DVD. A galera e aí, legendava eles mesmo. Pois é, eu tinha um fansub brasileiro já. E daí comecei a ver daí os animes. Não tinha mais acesso aí, cara, e aí pronto, eu vi tudo que eu achei no caminho na frente na época que eu vi Naruto, eu via Bleach, Dark Knight Black, Full Metal. Sim. E os filmes do Ghibli, tudo que eu não tinha acesso, porque tipo, eu acho que na época já tinha saído o Viagem de Chihiro, tipo, já tinha saído aqui no Brasil, eu acho que o Viagem de Chihiro saiu tipo, no início dos anos 2000, né, por aí, sei lá. Pois é, então o que eu sabia do Ghibli é isso, Viagem de Chihiro, porque é o que a Disney distribuiu, então todo mundo sabia que existia, mas eu só olhava assim, não, é um negócio legal, mas não fazia ideia do que era na real. Daí a partir daquele momento eu pude ir atrás do resto dos filmes do Ghibli. Mas tipo, aí a gente entra numa parada que eu acho que é bem legal comentar, porque você falou de mangá e você falou... uma coisa você fala de mangá e anime e outra coisa você fala dos filmes do Miyazaki, a galera considera uma parada mais artística e tem uma hype em cima disso, porque é muito foda mesmo. Mas, sei lá, se for falar de Naruto, sei lá, um monte de anime que a gente tem na atualidade, que a gente tinha na nossa época. Tipo, hoje a galera tem uns... Hoje sempre teve um certo preconceito. O carinha vê anime, ou o carinha desenha anime, ou o carinha, tipo, faz isso. Hoje tem até um pouco menos, né? Naquela época tinha mais, bem mais. Porque quando eu falo assim, na época que eu entrei, eu tinha um puto preconceito. Porra, na época que eu entrei, tem 8 anos, saca? Tipo, não é muito tempo atrás, assim. Mas até hoje ainda rola, mas hoje já tá muito misturado a questão dessa questão do estilo japonês. Ele veio do ocidente, assim, porque o que é o estilo mangá hoje, ele veio de inspiração do que estava sendo feito na Disney no século passado. Daí o Japão olhou e falou assim, pô, legal isso aí, bora fazer uma parada parecida. E eles fizeram um anime. Sim. Beleza. Só que aí ele foi se desenvolvendo e virou outra coisa diferente do desenho ocidental. Só que agora esse desenho tá voltando pro ocidente e se misturando. Isso aconteceu bastante mesmo com os artistas franceses. Eles que foram, acho que, os primeiros que foram notórios, assim, digamos assim, a misturar as coisas, sabe? Você olhava ali e você nunca sabia, assim, fala, de onde que é esse maluco? Porque tinha coisa que às vezes parecia ocidental, às vezes parecia oriental, às vezes parecia só um negócio que você não faz ideia do que é, mas que era muito massa. Os impressionistas começaram a se inspirar com as gravuras que a gente via, que eles vinham do Japão, que vinha nas caixas, assim, eles pegavam as gravuras e, tipo, eles surtaram, assim, nossa, olha a perspectiva, que louca, essa parada que esses caras estão fazendo, e eles começaram a se inspirar com arte oriental a partir daí, tipo, com cartaz de caixa.
Pois é. E daí hoje você vai ter desenhos aí como o do Xion Kim e da Ellen Chen. Xion Kim que fez... Eu não sei se ele foi o lead art de character design no Big Hero, acho que foi. Mas tá ali ele na Disney, a Ellen Chen também fazendo coisa pra caramba. Trabalhou agora no Detona Ralph também, no segundo filme. E se você for ver o tanto de mangá que tem no desenho dessa galera, sabe? Tipo, tem mangá dentro do desenho do Corey Lofts, que justamente foi diretor de arte do Zootopia, sabe? Sim. Então, não tem muito como você brigar muito ainda com isso. Ainda é complicado, assim, se você for falar assim, pegar um desenho que é um mangá bem tradicional, sei lá, dos anos 90, ou até alguma coisa hoje mesmo, bem japonesa, e você trazer pro público ocidental ainda gera estranheza. Você colocar isso numa propaganda, num filme ou qualquer coisa assim, mas você já tem agora filmes como é que é o nome daquele filme do pessoal que tem a vida trocada lá e tem Your Netflix, Name. tem o Your Name aí que bateu altos recordes de visualização e tal, então tá entrando no ocidente, mas ainda é meio estranho ainda, é meio estranho pro público daqui e a gente entende assim, mas uma coisa é você pegar aquilo seco, mas outra coisa é deixar isso influenciar no seu trabalho e hoje em dia eu acho que é muito ok fazer isso. E antes as pessoas não gostavam muito disso porque tinha muito aquela questão do o que é feito é o americano e aí o que não é americano não é bacana pra gente também. E eu acho também que a galera não entendia até certo ponto por causa de temática também, né? Você pega anime até certo ponto é uma parada que reflete muito a cultura oriental. Sim. A cultura japonesa. Você vai assistir Ghost in the Shell, você vai assistir Akira, sabe? Tipo, sei lá, velho, tem um contexto fudido da Segunda Guerra Mundial e do que aconteceu com o país, sabe? Pra você entender um pouco das temáticas que estão sendo introduzidas dentro daqueles filmes, sabe? Então, tipo, tem um contexto de cultura atual deles lá, de cultura dos antepassados dele, o que eles mesmos estão vendo dentro daquele anime. E você pega, tipo, sei lá, década de 90 a gente tinha acabado de começar a ser exposto à cultura deles, sabe? Então a gente não entendia muito também. Acho que daí também nasce um pouco do preconceito, daquela parada de a gente não entender, mas você pega Ghost in the Shell, Akira, você pega todos os filmes do Estúdio Ghibli. Pra mim, isso tá 1000 anos à frente em termos de narrativa de a maioria de toda a animação ocidental. A gente tira aí, tipo, as animações francesas, sabe? Mas, tipo, é um bagulho muito brutal em termos de narrativa, porque ele... Desde da narrativa mais infantil, ele tá tentando discutir temas relevantes, sabe? Tipo, e muito influenciado pelo pós-guerra lá. Sim. Porque se você for parar pra pensar nessas animações principais que saiu da Disney na época, da questão das princesas e tudo mais, assim, independente de ser princesa ou não, sabe? Eu acho que, tipo, o importante nunca é o tema, mas o que você vai fazer com aquilo, né? Tipo, sei lá, The Office. The Office é um seriado sobre o pessoal que trabalha uma fábrica / loja que eles vendem papel. É basicamente isso. Então, e aí você vê o dia a dia deles. Só que o que você vê, a construção de personagem, o que eles fazem e como que vai sendo desenvolvendo é o mais importante. Então você pode pegar o pior tema possível ou o melhor tema possível e você pode deixar uma merda ou muito bom, sabe? E no caso das princesas, o problema é que eu acho que ele era muito voltado para essa questão dos sentimentos em si, em geral, assim, sabe? De como as pessoas se sentiam bem e se sentir mal. E aí você pega todos esses filmes japoneses, eles tinham críticas mais sociais, mesmo nas coisas mais infantis, digamos assim. Mais sociais que eu falo que eles envolvem o todo, assim, sabe? Ele não envolve duas pessoas, geralmente eles são coisas que envolvem a sociedade em si, sabe? Sim. E outra coisa que também... você já tinha também bastante violência, né, lá nessas animações japonesas que, tipo, eram vistos de forma muito estranha aqui no Ocidente. Porque um desenho é pra criança. Então, se você traz um desenho, ele vai ser violento, o adulto não vai ver porque é desenho e a criança não vai ver porque ela não pode, porque é violento. Mas você tem que... Aí a galera tem que pensar que a geração que tava fazendo isso era justamente a geração dos filhos do pessoal que passou pela Segunda Guerra e pelas 2 bombas atômicas, né? Tem uma galera que, tipo, que nasceu com essa história de ter um tio que tava perto do lugar onde rolou a bomba. Então a galera que, tipo, tem essa pegada da violência incrustada, tipo, meio que na história da família. Pois é, porque a gente tem... Eu não sei se a gente tá desvirtuando muito o podcast. 100%.
Porque a gente já tá falando aqui de cinema de animação, né? Tipo... Mas é pra mostrar como mangá e anime... Mas é porque, cara, o que o Brad Bird, o diretor do Gigante de... eu sempre confundo, Gigante de Ferro. O diretor de Gigante de Ferro queria fazer nos anos 90 ali, era justamente ele queria quebrar o padrão da Disney e ele lutou igual um filho da puta pra poder conseguir fazer uma coisa diferente do que tava sendo feito na Disney. E tipo, meu Deus, eu tô fazendo uma coisa aqui séria aqui, é desenho, mas é sério também. Tem a seu drama, tem essa parte, é adulto relativamente, sabe? E enquanto, igual eu falei, isso já tinha sido feito Ghost in the Shell, já tinha Akira, já tinha... Isso tudo que eles nem estavam pensando se eles estavam quebrando nada, só estavam fazendo só, sabe? Tipo, eles não estavam tentando falar assim, nossa, esses desenhos bestas que já fizeram antes, vou fazer um negócio muito massa. Não, eles só falaram assim, o que a gente vai fazer? Vamos fazer isso aqui, pronto. E foram fazer isso, justamente porque ele já tinha esse contexto de que a violência era normal, digamos assim, mas não normal de que, tipo... é ok ter violência. Não, mas que ela faz parte da vida. E, tipo, a morte faz parte da vida, a dor faz parte da vida. E eu acho que eles deixam, em geral, as crianças verem isso também, sabe? Não é como se fosse uma coisa estranha. Nossa, alguém morreu. Caramba, alguém morreu, sabe? Tipo, alguém morreu. Vamos ver como é que a gente trata isso, né? Dentro da parada de cultura oriental, como que isso influencia o seu desenho? Então, do mangá e o anime, que no sentido mais pragmático, assim. Então, até os 14 anos eu só desenhava mangá. Eu não tinha nenhuma influência no meu desenho que não fosse de mangá. A partir dos 14 anos, quando eu falo mangá, né? Mangá, anime, desenho japonês. E a partir dos 14 anos, quando eu entrei ali no DeviantArt, eu comecei a ver outros artistas que faziam outras coisas diferentes também, assim, sabe? Que não era aquele desenho americano de quadrinho dos anos 90, mas também não era tão mangá. Ou seja, esses caras já estavam fazendo o que eu queria fazer também, que é misturar os estilos de desenho, sabe? Porque eu não queria nem fazer tanto um, nem tanto o outro também. Então dali eu já consegui várias outras inspirações. Como eu falei do Chamba, que fazia esses desenhos sensacionais aí, pintava com mouse no Photoshop. E tinha também um outro artista que até hoje eu acho ele muito foda, mas na época eu falava assim, isso é a parada mais foda que eu já vi, digamos assim, em questão de desenho, que era o Wendy Ling. Esse era o nick dele no DeviantArt, porque ele fazia essa mistura sensacional e ele era muito habilidoso, ainda, com a parte de character design, ele fazia essa mistura de cartoon com mangá e a pintura dele era muito massa e ele era muito original. E eu ficava olhando assim e falando, caraca, é isso, exatamente isso. Eu falava assim, um dia eu quero sair como alguém, é isso. Tipo, eu me via refletido no desenho dele, assim, sabe? Tipo, não que eu não fazia aquilo, mas tipo, eu falava assim, o que você acha que seu desenho evolui muito e fazer as coisas... Onde que ele vai chegar, assim, mais ou menos? Ou onde que você quer que chegue? Eu falava assim, não, eu quero isso aqui, sabe? Na época, eu olhava para aquilo e falava assim... Engraçado olhar hoje, porque hoje... Eu acho justamente que tem coisas que eu fui pro caminho dele, tem coisas que não, mas eu acho que isso que eu olhei lá atrás e olhei e pensei, eu acho que foi o que aconteceu mais ou menos, sabe? Então, tem desenho meu às vezes que tem uma pegada mais cartoonizada forte, mas às vezes eu puxo um pouco pro mangá e eu tenho essa influência pesada ainda dentro de mim. Dentro do trabalho eu acabo não utilizando tanto, justamente voltado pro mangá, porque não é muito viável ainda até hoje. Mas tem muita influência do mangá no meu desenho, sabe? Eu acho, sei lá, faz parte da minha personalidade dentro como artista. Sim, e daí você tem dessa época que você... voltando para aquela parada do que o Murilo perguntou, quando que você começou a ver isso como uma possibilidade? Você soube que dava para trabalhar com isso? Então, descobri que tinha esse cara que trabalhava com isso na minha cidade. Falei, não é possível. E daí eu descobri o DeviantArt dele. Na verdade, eu conhecia o DeviantArt dele, eu não sabia que ele era da minha cidade. E daí, só que depois eu fiquei sabendo que tinha um cara na minha cidade. E aí depois cruzei os dados e descobri que era esse maluco. E daí eu falei assim, eu tinha uns 15 anos justamente, eu falei, posso ir no seu estúdio e tal, não sei o quê. Aí o cara falou, pode, eu fiquei mó feliz, aí fui lá. Aí cheguei no estúdio, aí eu fui assim, caraca, vou no estúdio, cara. Aí eu falei, a minha visão que eu tinha era que, tipo, sei lá, eu ia chegar lá, ia ser um galpão gigante, um monte de gente desenhando, a caixa d'água que aparece na abertura da Warner nos filmes lá, assim, do estúdio. Eu pensei, caraca, vai ser muito... E aí eu cheguei lá, 500 pessoas. Cheguei lá, era 2 malucos sentados no computador, numa salinha, eu falei, caraca. E foi um caraca, assim, tipo, positivo e negativo ao mesmo tempo. Negativo em sentido de que, tipo, não era aquele negócio gigante.
E muito positivo no sentido de não precisa ser um negócio gigante. Então, qualquer pessoa pode fazer, assim, entre aspas, assim. Eu não preciso de um recurso gigante para ter um estúdio, digamos assim. Então, foi muito massa. E a partir dali, eu ficava perturbando lá. Desde que eu encontrei esse pessoal, eu ficava lá direto. Falava assim, o que você tá fazendo? E eu chegava lá, via o pessoal fazendo storyboard, via o pessoal fazendo propaganda. E eu ficava vendo assim, nossa, que legal. E ficava perguntando o que era, como é que fazia as coisas. Eu perturbava mais do que aprendi, eu acho, mas pelo menos eu tava lá do lado vendo acontecer. Eventualmente, acho que eu tinha uns 16 anos, 17, eu fiz um teste para fazer intervalação de animação. No caso, intervalação é a parte do processo da animação tradicional, quadro a quadro, no papel, que você, assim, existe intervalação também no digital, mas no caso, falando como a gente estava fazendo na época. E ele fazia tradicional e intervalação era fazer justamente esses quadros que ficam entre os quadros chaves da animação. O quadro-chave da animação são os quadros de pose principal da animação, aqueles que são os mais importantes. E daí que são pros... como é que chama? Key Animators. Ou seja, os animadores chaves fazem essas animações e como demanda muito tempo tudo, né? Então aí acaba que pega esses desenhistas que não são tão bons ainda, mais iniciantes, e acabam fazendo justamente as intervalações. Os in-betweens, né? Que a galera fala. In-betweens. Pois é. Mas eu não passei e ficou de boa por um tempo, mais um ano, terminando o ensino médio. Aí quando eu saí do ensino médio, eu comecei a fazer a faculdade de contabilidade. Isso aí, gente. O Rainer é um contador. Quase. Comecei a fazer contabilidade e daí esse rapaz que pra mim, esse rapaz que na época tinha tipo 24 anos, só que eu tinha 15 anos, pra mim ele é um idoso assim, e tinha uma barbola grandona assim, o Gleidson, e tipo eu falava assim, esse cara é uns 200 anos, qualquer pessoa que tinha uma barba pra mim tinha pelo menos 40 anos, sabe? e daí eu continuei indo até que quando eu saí do ensino médio, comecei a fazer a faculdade, daí ele tava precisando realmente de gente lá no estúdio dele, tava com uma demanda um pouco maior. E daí eu pensei, caraca, isso é uma parada massa. E você tava desenhando bastante nessa época? Desenhava bastante pra postar no DeviantArt, assim, só que meus desenhos eram muito bobos e tal, porque eu procurava, sei lá, fazer commission com desenho chibi e qualquer coisa assim, sabe? Mas você já tinha ganhado um dinheirinho, já tava ganhando uma graninha com isso? Não, a graninha, literalmente, assim, né? Então, tipo, eu devia conseguir fazer uns $15 por mês, sei lá. Então, não... Teve uma época que isso foi muito dinheiro. Mais ou menos. Eu falei $15 por mês, eu já tava com 18 anos. Se eu tivesse fazendo estágio, 18, se eu tivesse estagiando, eu tava fazendo muito mais dinheiro. Não era uma grana boa em nenhuma situação, digamos assim, sabe? Se eu tivesse 14, seria top, vai. 14 aí seria massa. Mas não, pois é. Já tava velho, 17, 18 anos já. 12 já. Essa grana já não supria mais. As necessidades de uma vida adulta. Pois é, mas é o que eu fazia e daí eu vi essa oportunidade de começar a trabalhar com desenho. Só que foi meio pesado, porque na época eu também gostava do meu curso de contabilidade mesmo também, sabe? Tipo, eu tava gostando, só que não dava pra fazer os dois, isso eu sabia. Mas eu decidi falar assim, vou fazer esse curso, vou entrar e vou fazer isso e vou arriscar porque eu posso fazer isso agora, porque mais tarde eu não vou poder fazer isso, eu sei disso. Agora é a hora que eu posso fazer isso, arriscar esse tipo de coisa. Minha mãe ficou meio preocupada na época e tal, mas ela confiou em mim e deixou. E daí eu comecei a trabalhar e aí sim eu falei assim, cara, agora assim, eu tô trabalhando com desenho, isso aqui é uma parada séria, então eu tenho que levar isso a sério. E aí eu parei, sentei minha bunda e aí fui praticar e desenhava todo dia, muitas horas. Como era a sua rotina nessa época? A minha rotina nessa época era acordar, ir pro estúdio e trabalhar até da hora de voltar pra casa, dormir e voltar de novo. Durante 2 anos. Mas tipo, você tava fazendo umas horas insanas nessa época? Então, às vezes a gente trabalhava muitas horas seguidas. Assim, foi a época que eu tava nesse ritmo que o pessoal fala que é de agência, né? Que é tipo de ficar virando noite, não sei o quê. Então, o que acontecia? A gente não trabalhava tantas horas se você for pensar em quantas horas desenhadas mesmo. Quantas horas eu tava sentado desenhando. Mas, porque tinha muito tempo de ócio, sabe? Às vezes tinha dia, passava dias às vezes sem trabalho. E aí chegava na sexta-feira, de noite, um trabalho que é pra entregar terça-feira de manhã, uma animação de alguma parada, tipo, ridícula,
sei lá, e aí ainda chamavam mais outros freelancers, e sei lá, então, e aí ficava um inferno ali durante 4 dias, o pessoal trabalhando muitas horas. Mas é o que eu falei, se isso tivesse sido dividido de forma saudável durante os dias, provavelmente teria dado normal, uma quantidade normal de horas de trabalho. Só que, como tinha essa flutuação muito grande do trabalho chegando, então acontecia esse tipo de coisa. Só que qual que é a parte boa? Eu sempre estava no estúdio, porque o estúdio era um lugar que tinha um monte de artbook, tinha um monte de... Tinha mesa de luz, tinha tudo que eu queria que eu não tinha acesso antes. Sim. E foi assim, e aí, mesmo tempo que eu tava, justamente esse tempo que eu tava ocioso, eu não tava ocioso parado, eu tava ocioso produzindo e estudando. Então foram 2 anos de trabalhar bastante e estudar bastante, assim, e engordar bastante. E aí você pegou esse tempo livre que você tinha pra estudar pra caralho. Foi. E nessa época que você estudou direto lá no estúdio, como que foi o teu desenvolvimento, assim? Você aprendia com os caras ou o teu aprendizado foi mais autodidata? Como é que foi? Então, a real é que eu achei que chegando lá que eu ia aprender muito diretamente, assim mesmo, sabe? Tipo, olha aqui, assim faz, assim que não faz. Mas acaba que tava todo mundo sempre ocupado e ninguém tinha tempo pra parar pra me ensinar muita coisa. Então, o meu tempo era muito com os livros e com a internet. Só que não tinha muito material didático bom também, sabe? E eu tô falando, tipo, pô, tem pouco tempo, 6, 7 anos atrás, 7, 8 anos atrás, no caso. Mudou muita coisa Tipo, em termos de 7 anos informação. atrás, cara, hoje em dia tem tanta coisa, tipo, muito material de qualidade, sabe? E fácil, sabe? Tipo, tem um quanto de material hoje tem em português, sabe? Tipo, pô, tem a porra do canal aqui. O canal da Rede tem um monte de coisa. Pô, caramba, tem tanta coisa, sabe? Tipo, caraca, se eu tivesse tido acesso, tipo, aos vídeos como esses que tem na Revo hoje, cara, tipo, esses do YouTube mesmo, não tô nem falando das aulas mesmo, Sim. tipo. Só os vídeos gratuitos. Os vídeos gratuitos, eu falei, caraca, eu tinha evoluído numa velocidade muito maior, assim, sabe? Então eu tive que aprender com a vida, né? Então, ou seja, eu tinha que... Então, qual que era o meu método de estudar naquela época? É o mesmo método que eu uso até hoje, que é basicamente tentar quebrar as coisas para tentar entender elas. Tanto é que, no caso, a parte de desenho era relativamente mais simples de entender isso. Porque eu tentava fazer o quê? Eu quebrava as coisas em signos e símbolos, digamos assim, e tentava adicionar na minha biblioteca visual, ou seja, o que eu lembrava de formas em geral. Então eu via um desenho, sei lá, do Carter ou do Nicola e eu falava assim, pô, que massa, por que eu acho massa esse desenho, por que ele é diferente dos outros? Aí eu falava assim, por que o desenho do Nicola ou do Carter é diferente do desenho do Glen Keane, sabe? Que é sensacional também, mas por que ele é tão diferente? Aí eu penso assim, eu consigo ver o tanto que o desenho do Glen Keane tem movimento e tem expressão. E eu falo assim, por que é diferente do desenho do Carter Gould? Eu falei, pô, olha o tanto que ele exagera na forma, sabe? Olha o tanto que ele brinca com as formas básicas em si, sabe? Sim. Olha o tanto que esse personagem... Aí eu falo assim, mas e o que isso faz no personagem? Mas os personagens do Glen Keane são mais bonitos, cara. Eu falo, pô, é exatamente isso. Os personagens do Glen Keane são mais bonitos, sabe? E os personagens do Carter Gould são mais engraçados, assim. Eles são mais caricatos. Você olha pra eles e você acha... eles mais diferentes, justamente. Só que o trabalho do character design é basicamente fazer personagens mais diferentes, né? Sim. Então, como que você vai desenvolver isso, né? Então, por isso que eles são referência aí, não só minha, quanto de todo mundo que faz character design. Porque eles conseguem fazer várias coisas, várias diferentes, brincando com o que são as formas básicas, sabe? Mas através de você, tipo, quebrar esses elementos, você conseguir entender como melhorar o seu próprio desenho. Pois é. E não só melhorar o meu desenho, mas... pensar realmente assim, como que eu poderia reutilizar aquelas formas básicas, sabe? Eu pensava assim, pô, ele fez um quadrado. Como que eles chegaram ali, né? Ele fez um cara ali que é basicamente um quadradão assim mesmo, sabe? Bem seco, assim. Porque quando eu vejo assim, quando você vê um personagem que ele já tá muito desenvolvido e tem props, tem pose, tem um monte de coisa, às vezes fica difícil de quebrar. Mas quando você vê um desenho do Carter, eu acho muito instrutivo. Ele sozinho, você olha ele, você lê e fala, porra, é um quadrado, assim. O personagem é um quadrado, é uma bola, o personagem, ele tem uma forma muito forte, sabe? E eu pensava assim, porra, ele fez um personagem aqui num quadrado aqui. Eu falei, pô, também consigo fazer um personagem aqui num quadrado aqui, vou fazer aqui. Aí ficou uma merda. Mas você fez um personagem ali que tinha aquele formato, sabe? E você vai entendendo, beleza, dá pra fazer assim. Se dá pra... E aí fala assim, se dá pra fazer naquele quadrado, então eu posso fazer um quadrado mais esticado e ter um personagem ali dentro também? Fala, porra, consigo. Sim. Então você vai tentando quebrar isso e eu falei, eu achei mais fácil quando eu vi essas pessoas que usavam de forma mais forte e evidente o que eles faziam.
E eu também tentava isso com pintura digital, só que com pintura digital também é mais difícil porque é o seguinte, o desenho você tá vendo todas as camadas do desenho de uma vez, digamos assim, em geral. Mas na pintura não, na pintura tem muitas camadas. Tem um monte de camada por cima, né? Tem um monte de camada, ou seja, às vezes você não sabe quais foram as primeiras, você não sabe não, às vezes você não tem como ver como que foi o começo, porque ele cobriu Qual tantas vezes. Qual foi o processo do cara? Né? Pois é, ele cobriu tantas vezes e aí fica difícil de você quebrar e falar assim, ele fez isso e depois ele fez aquilo e depois ele fez aquilo. Às vezes você ainda consegue quebrar quando quando o desenho é muito limpo, porque você olha e fala assim, tem essa camada aqui que eu tô vendo que ela é uma camada totalmente básica. E depois vem uma camada que é totalmente uma sombra bem limpa. E depois tem essa luz e tem talvez uma luz de transição, então eu consigo imaginar quais foram as camadas que ele foi utilizando, assim, sabe? Pra fazer um paralelo, assim, que foi uma coisa que a gente comentou, eu e o Harmachuk no Workbox lá. Que a gente o Harmachuk tava justamente mostrando o processo dele, né? Tipo, como ele pega a pintura dele e vai modificando em cima da mesma coisa, sempre. Ou seja, não dá pra você adivinhar como ele começou. E numa série anterior era o seu Workbox, onde você explicava o tanto de camada que você usa. Sim. Então, se você vê a imagem final dele, sua, tipo, realmente não tem como saber o processo. É muito diferente. O que tem como fazer? Que era o que eu fazia com a pintura digital na época também. Já que eu não consigo ver o processo, eu falo assim, como que eu posso chegar mais próximo daquilo da forma mais fácil? E na real é isso que eu faço com a minha vida em qualquer parte de estudo. É tipo, beleza, não sei, ninguém vai me ensinar aquilo ali. Então eu olho e penso, qual a maneira mais fácil que eu consigo fazer de chegar naquilo, sabe? E então, tento quebrar as formas, ou no caso... Só que quanto mais conhecimento você tem, mais fácil de quebrar, porque você consegue quebrar em forma, em valor, em composição. E até saber os nomes é importante. Porque tem um lance que é... Como é que chama? Que você fala que é mais fácil derrotar um monstro que você sabe o nome, você tá entendendo? Ou seja, tipo, se você sabe o que é aquilo, você não fica tipo, um negócio confuso. Não, você sabe o que é o nome, você sabe que existe. Você pode não saber como controlar direito aquilo ali, mas você sabe nomear ele. Se você sabe nomear, também você consegue procurar ele. Você fala assim, beleza, composição. Então eu vou procurar olhar aqui, eu tô procurando por composição, eu tô procurando por justa posição dos objetos, onde que eles estão colocados em relação a si. Beleza. Então eu posso não manjar muito de fazer uma parada foda, mas eu posso olhar uma parada foda e olhar e identificar onde que eles estão. E falar assim, olha que massa, sabe? Olha como é que esse cara utilizou isso aqui. Então eu não saberia ir lá e fazer igual a ele, mas eu consigo olhar e ver o que ele fez. Então por isso que é muito importante essa noção básica, que igual eu falei que na época eu não tinha, então eu tinha que era muito intuitivo. Hoje o estudo é muito mais fácil porque ele é menos intuitivo, como eu falei, ele é mais técnico, mas foi sempre nessa questão de tipo quebrar, copiar, tentando quebrar o que as pessoas fizeram. Não é a cópia pela cópia, né? E ao mesmo tempo, como você não consegue entender o próprio processo inteiro, não tem você explicado. Acaba criando também. Porque exato. Como não tem, acaba sendo diferente um pouco. Às vezes você acerta, justamente como o cara fez, às vezes você consegue um resultado parecido, mas de uma forma diferente. O que é um pouco ruim do que a gente tem hoje. Como você tem acesso a como todo mundo pinta, como todo mundo faz, às vezes as pessoas não conseguem achar os próprios caminhos para os processos. Tanto é que às vezes é engraçado você ver alguns artistas que são muito foda e você às vezes você vê eles usando, sei lá, de ações que não são muito eficientes. O trabalho deles é foda, mas você fala, por que ele não tá usando um laço? Ou por que ele não tá fazendo uma parada tipo... Às vezes você vê que o artista tá tendo dificuldade de fazer um trabalho que não seria difícil de fazer, digamos assim, sabe? Porque ele tá usando um processo só que ele usa desde sempre, assim, também, sabe? Que ele já tá acostumado. Que ele já tá acostumado e tal. É muito bom hoje você ter acesso a tudo que a gente tem agora, saca? Canal da Escola Revolution. Se você não conhece nosso canal, meu amigo. Não conhece esse canal, aí tá difícil, né? Gente, tem tanto canal. Tem a gente, tem milhões de canais. Tem o Rafa, tem Exato. o Iconic, tem 200 mil canais hoje em dia. Tem o Proco, tem inglês, português, espanhol, chinês, tudo que você quiser hoje. Então, quem só não acha conhecimento quem não quer. E depois desses 2 anos, o que rolou? Depois desses 2 anos eu tava desgostoso, tava ali desanimado, eu falei, tem 2 anos que eu tô aqui. Só que quando você sai do ensino médio, acho que até o ensino médio, até quando você entra na faculdade, você tem essa noção de que a vida tá indo pra frente. Porque você tá primeira série, segunda série, terceira série, oitava série, primeiro ano, segundo ano, você sente que você tá evoluindo, assim, mesmo que você não esteja evoluindo porra nenhuma, você sabe assim, a minha vida tá indo pra frente, alguma coisa tá indo pra frente, tem um número que tá aumentando aqui. Algo vai acontecer. Os números estão aumentando aqui. Não que algo vai acontecer no final, digamos assim. Vai, você vai morrer. Mas
tá subindo, sabe? Você não sente que sua vida tá estagnada. Agora, quando você tá no momento que você tá ali, e você pensa assim, pô, eu tô aqui no trabalho há 2 anos, mas, tipo, esse ano meio que foi igual ao ano passado. E o que não me garante que ano que vem não vai ser igual esse ano, e o outro, e o outro, e o outro, e aí eu comecei a me sentir meio desesperado. Eu falei, caraca, eu preciso... E eu não tava mais satisfeito com o meu rendimento financeiro também e tal. Eu só tinha grana pra pagar minhas coisas básicas mesmo. Quando eu falo pagar minhas coisas básicas, não era sair de casa e pagar o básico. Era minhas coisas básicas, sei lá, sair, comer, comprar um videogame que eu queria, alguma coisa assim. Mas isso não foi o ponto-chave ainda. Tinha questão de eu tava muito cansado da má educação brasileira com os artistas. E no caso, não é tipo, meu Deus, ó, o pessoal não trata bem os artistas. Não, eu era artista e eu estava sendo maltratado. Então eu falei assim, não dá certo essa merda aqui. Se eu posso muito bem estar fazendo por coisa que eu tô falando. Não tinha problema com a minha faculdade de contabilidade, eu gostava até. Então eu falei assim, pô, se eu gostava daquilo ali, eu não era mal, por que eu não vou voltar pra isso ali onde tava tudo certo e tô aqui nessa merda aqui me fudendo pra caramba e tal. E aí eu parei de desenhar. E eu falei assim... Depois de 2 anos desenhando, tipo, ensinamento, você parou. Aí eu parei, peguei todas as minhas coisas e eu fiquei quase 1 ano sem desenhar nada, assim, nada tipo, mesmo. Nada, eu falei assim, não vou desenhar, eu guardei tudo. Passou mês sem desenhar? Passei quase 1 ano sem desenhar, assim, pelo menos. Zero? Zero. Eu só estudava, só que aí tudo que eu fazia com desenho, eu tava fazendo com a faculdade lá. Eu tinha entrado na faculdade, tava estudando direito constitucional, direito civil, administrativo. Meu Deus! E estudava, tava estudando pra caramba e tal. E tava indo bem as coisas. Só que... Pra quem não sabe, Rainer é um menino esforçado. Muito esforçado. Só que aí rolou a crise do Brasil, né? E aí os concursos deram uma baixada total. Isso eu tava terminando o meu curso, porque era um curso de 2 anos. Porque ele era, como é que chama o curso de 2 anos superior? É tecnólogo. Então era um tecnólogo de 2 anos. No final do meu curso, não tinha concurso pra fazer. E aí, por conta de uns desenhos que eu tinha postado em 2012, 2013, começou a vir trabalhos. Especificamente, eu trabalhei no início do projeto do filme que tá na Netflix até agora, que é o Next Gen. Em 2015 a gente começou a fazer concept pra ele. E foi o que me chamaram e foi o único trabalho que eu já peguei, trabalho real, que eu já peguei através do DeviantArt. No DeviantArt vieram falar comigo. Foi engraçado porque eu ignorei essa mensagem por muito tempo, porque no DeviantArt, nessa época, eu já tava começando a ignorar já, tipo... Sim. Então eu olhava assim, eu nunca nem mal respondia. Nessa época era CG Hub, né? O CG Hub já tava pegando já, apesar que eu não tinha nível pra aparecer no CG Hub. Eu tava começando a ter alguma coisa ali, mas às vezes aparecia alguma coisa bem pequenininha assim no meu desenho, assim, mas em geral não tinha, tipo, igual, sei lá, hoje se eu posto um desenho no ArtStation, ele vai aparecer no ArtStation ali, em algum lugar assim, sabe? Tipo, não vai ser engolido. Sim. Então, e daí eu comecei a trabalhar, aí eu fui trabalhar no Next Gen, no projeto que a gente tinha, no projeto na época, e daí, porra, uma grana massa e tal, recebendo em dólar, então eu saí de, tipo, tava ganhando um salário mínimo, no pra caso, ser milionário. Quando eu parei pra ser milionário. pra tá ganhando na época quanto o pessoal gosta de falar de valor. O pessoal tem gente que justamente... temos problema. Que tem gente com problema com valor e tem gente que é muito curioso pra saber o valor. Justamente isso aí eu posso falar, já foi há muito tempo também. Mas na época eu falei, quanto que eles estavam me pagando? Eles estavam me pagando $900 por semana pra eu trabalhar. Eu fui ganhar um salário por mês. Sim. Trabalhando final de semana, feriado, a porra toda, pra ganhar $900 por semana. Tipo, caraca, eu tava milionário. Faceiro. Eu falei assim, caraca, eu tô multimilionário. Mas foi um pouco antes da alta do dólar também. Então, tipo, não é o dólar que a gente tá vendo agora. Tava um dólar de 2,70, sei lá, mas mesmo assim... Mas era muito dinheiro, né, Marcelo? Pô, era dinheiro pra caralho pra mim. Eu falei, caraca, velho, nossa, muito rico. E daí eu trabalhei no Next Gen, acho que tipo, 1 mês, quase 2, uma coisa assim. Você nem sabia que ia ser o Next Gen, né? Não sabe. Porque tipo, quando você trabalha nos projetos assim, é muito antes, muito antes. Tanto é que mudou de estúdio, mudou a porra toda. Mas... Tanto é que quando saiu o Next Gen no Netflix, eu só olhei assim e falei, porra, tem um robô, tem a menina, tem um cachorro, eu falei, e o cachorro é a mesma raça? Eu falei, caraca, será que aquele projeto lá... E daí eu pesquisei o nome do robô, e o nome do robô era o mesmo que era o nome do projeto na época lá. Que era 2743, uma parada assim. Então, só que a partir desse momento que eu trabalhei nesse filme, foi engraçado, porque acabaram vindo outros
de trabalhos. E não por conta do filme, foram vindo outros trabalhos também, sabe? Naturalmente, eu fiz ele, e depois eu comecei a pegar outros freelances, e daí eu fiz uma animação que até agora também tá no Gloob. Saiu agora, engraçado, as paradas, tipo, a gente trabalha porrada de ano atrás e sai agora, sabe? Tipo, em 2016, eu acho, trabalhei com o pessoal da Oca, que é um estúdio que eu acho que nem tem mais, de São Paulo, que eles reuniram a galera pra fazer as paradas, e a gente fez a Hora do Rock, que tá no Gloob hoje. No Gloob não, eu achava que era o Gloob, mas hoje tá no Google Play. No Google Play tem lá a Hora do Rock. Globo Play ou Google Play? Globo Play. Globo Play. E daí tá lá a Hora do Rock. Foi um projeto bem bacana e tal. Eu trabalhei nele 6 meses. E trabalhei um monte de projetos sérios de lá pra cá. Tipo, nunca parou. Simplesmente não rolou mais o nosso concurso. E aí depois que eu comecei a fazer as coisas, tipo, depois que eu tava 1 ano trabalhando direto, fazendo uma grana massa. E aí, a partir daquele momento, eu parei. Aí eu falei assim, beleza, eu já estava desenhando todos os dias, já estava fazendo negócio, tipo... Eu meio que fui trazido de volta sem nem... Foi meio... Não foi planejado voltar, sabe? Quando eu saí muito chateado e tal. Falei assim, não dá não, sabe? Você que maltratou o Rainer. Você viu o que você fez com o garoto. Tá? Pois é. Mas aí eu acabei voltando justamente com todos esses projetos, e de lá pra cá... Tá tudo de boa. Tudo foi tranquilo, assim, digamos. Sim. Os trabalhos foram aumentando a qualidade dos trabalhos e tal, e a quantidade. E a gente sempre fica vários anos até a gente se sentir estável, digamos assim. De falar assim, não, eu não tenho medo de não ter trabalho, assim. Às vezes rola de você não ter trabalho 1 mês até, tipo, mas... Não é aquela coisa assim, não vai... Esse não ter trabalho daquele mês está planejado também, você já está organizado, e depois de um tempo você já está tranquilo, assim, sabe? Sim. Então, acho que quando bateu uns 3 anos que eu estava trabalhando sempre tendo trabalho, aí eu acho que eu fiquei mais relaxado, sabe? Sim. Isso como freelancer, no caso. Ou seja, 2 mais 3, 5... Tem uns 3 anos que eu tô tranquilo, assim, questão de trabalho, assim, fazer só assim, não vou ficar grilado se eu vou ter trabalho ou não, sabe? Tipo, tem trabalho, sabe? E, tipo, agora nessa parte que você tá fazendo, tipo, mais trampo comercial, você tá fazendo mais parada comercial, quero não, até certo ponto você precisa restringir seu trampo até, tipo, uma parada que tem um apelo que é mais conhecido, que é mais aprovado. Sim. Como que, tipo, você trabalha isso no seu trampo, sabe? Tipo, porque até certo ponto deve ser um pouco restritivo, né? Tipo... Porque a gente vê muita coisa parecida na TV, no cinema. E como que você tenta, tipo... sei lá, encontrar o seu próprio caminho, se expressar da sua própria maneira dentro desse trampo, ou às vezes colocar alguma outra coisa que você curte, que você acha legal, sabe? Pra também não virar a mesma coisa. Porque eu imagino que depois de fazer muitas vezes... Também acaba caindo, tipo, numa repetição, né? Isso aí eu acho que anda na indústria em geral a passos de bebê, digamos assim, sabe? Porque a gente é muito limitado, mesmo dentro justamente de character design, e você fazendo desenvolvimento de personagens, pra publicidade principalmente, você tem uma expectativa de fazer personagens que são muito parecidos uns com os outros, sabe? Mas que faz parte da indústria e vai sendo mudado de pouquinho em pouquinho. Então você vai empurrando, sei lá, um personagem principal que ele é mais igual a todo mundo, mas você bota um secundário que é mais diferente. Então, acaba que por isso você tem em algumas animações, em várias animações, personagens secundários muito mais interessantes do que os primários. Porque os primários, eles são personagens que tem que ser uma coisa muito específica dentro do molde. Mas quando você vai se afastando do núcleo ali, você vai conseguindo ter mais liberdade para fazer as coisas. Então, às vezes, você tem muito mais liberdade de fazer um personagem muito mais massa que vai ser um figurante do que um personagem que vai ser um personagem principal. Sim. Mas você vai tentando empurrar com o seu gosto e tentando ver, conversando com os diretores, até ver o quanto que pode ser, você consegue estilizar ou não. Dentro de publicidade, como eu falei, ainda é complicado, mas agora acho que a indústria de animação no geral está crescendo muito. Aqui no país, bastante, lá fora também. Assim, a indústria cresceu um absurdo em 10 anos, cara. Não existia, basicamente, e agora existe, sabe? Antes existia um estúdio, sim, existiam estúdios, mas não existia uma indústria, não existia... No mundo todo, né? Sabe? Então a gente tenta forçar, digamos assim, um pouco mais de utilização ou não, ou do seu estilo próprio,
mas aos poucos. Então é por isso que acaba que todo artista sempre mantém o seu trabalho pessoal, né? Porque ali é onde ele pode se expressar 100% de forma honesta consigo mesmo, sabe? Então não adianta. O trabalho de estúdio, por mais legal que seja, é muito difícil que ele vai, tipo, ser 100% do que você é. Sempre vai ter um pouco de coisa ali que você fala assim, é massa, mas eu queria fazer outra parada realmente que é 100% eu. Então você acaba fazendo seu trabalho pessoal sempre. Sim. E é muito difícil você ver um artista que não tenha um projeto paralelo. Se ele não tem, provavelmente é porque ele tá, tipo, desanimado. Por algum motivo, fala assim, não, eu tô desanimado, então eu vou lá, faço meu trabalho, volto pra casa e não quero saber de desenho também. Quais são suas referências agora? As minhas referências agora são referências que já tem um bom tempo, assim, justamente quando eu entrei lá no estúdio do Gleidson e vi um monte de artbook, e ali eu comecei a aprender o nome dos artistas, né? Falei assim, Carter Goodrich, esse cara faz personagem pra porra toda aqui, fez Simba, fez Brave, fez Hotel Transilvânia, tá fazendo coisa pra caramba. Tipo, e não era só assim, eu li o nome e pronto, já aprendi. Não, eu via o cara e vi o desenho, vi o nome e vi o desenho, porque no artbook tem lá o nome de quem desenhou, né, e o desenho. E ficava vendo aquela repetição e falava assim, beleza, agora eu identifiquei aqui quem é esse cara que consiga nos que ele usa e nas repetições dele. Falei, massa. Aí você, Nicolas Marley, pô, o cara fez Como Traça o Dragão, aí fez Kung Fu Panda, fez B-Movie, fez um monte de filme e você fica vendo assim, pô, e os designs escolhidos no final são sempre os deles, assim, tipo assim, a maioria, digamos assim, quando os caras estão no projeto, a maioria acaba, pô, por quê? Eu falei, então eu tô entendendo aqui, então esse cara aqui, ele consegue, olha o que ele consegue fazer de diferente, sabe, e prestar atenção nisso e tentar aprender com os caras. Eu acho que até hoje eles são, tipo, as maiores referências que eu tenho, acho que de desenho, o Carter Goodrich e o Nicolas Marley. Mas já tem muita coisa nova também, tem artistas novos que justamente, que às vezes tem a minha idade, às vezes até menos no DeviantArt, ou DeviantArt, sei lá, que você encontra no ArtStation, né? Mas, porque você consegue muita influência, mas eu tenho influência também de outras coisas, igual eu falei, como eu tenho muita coisa japonesa também, sabe? Então tem influência do Miyazaki, um pouquinho, mas tem, sabe? Tem influência de Katsuhiro Otomo, um pouquinho, mas tem influência de... Você tem o Koji Morimoto, que é um diretor justamente do Estúdio 4 Graus, que é um estúdio que eu acho muito foda e que eles fazem, tipo... Eles fizeram o Animatrix e um monte de coisa ali que eu acho sensacional até hoje. É muito, muito massa e eu tenho também no meu trabalho, sabe? Tudo isso aí. Sim. Eu vou trazendo. Mas tem muita coisa nova cada dia aí surgindo e a gente sempre dá uma olhadinha e fala assim, às vezes você não consegue, às vezes você se inspira numa peça de um artista que você nunca viu, assim, e, tipo, você nunca vai ver o desenho porque você não salvou, sei lá, mas você vê uma parada assim e fala, pô, legal isso aqui, e você começa a adicionar aquilo no seu desenho também, na sua biblioteca. Então é isso, gente. Esse papo vai ficando por aqui. Foi muito bom esse papo, bom ver que o Rainer, ele sabe alguma coisa. Que ele não fica só falando merda aí. Bom, se você gostou desse papo do Rainer sobre o trabalho dele, o Rainer é um dos artistas convidados do Utopia. Galera, Utopia. Você conhece Utopia? O que é Utopia? Cala a boca, Rainer. O que é Utopia, Murilo? O que é Utopia? O que significa Utopia? Utopia é o melhor evento do mundo. O melhor evento do planeta! É um evento onde a gente reúne vários artistas para fazer várias palestras e oficinas. Se você não deu uma olhada no Utopia do ano passado, entra no canal da escola e procura o vídeo do Utopia que você vai achar foda. E esse ano vai ser mais foda ainda. Vai ter 30 artistas do planeta todo. Vai ser muito top, vai ter gente, a gente vai reunir toda a galera da nossa área, desde ilustração até 3D, vai ter gente que trabalhou pra Disney, pro God of War, pra porra toda assim. Vai ter os artistas mais top e vai ser muito massa, porque a gente vai conseguir reunir toda a galera da nossa área, tipo, em 3 dias. Pra quem não sabe, vai ser em junho, né? E vai ser muito massa, porque o legal do Utopia é, tipo, a gente reunir a comunidade, assim. E só pra fechar, se você não ficou curioso ainda, vai ser num castelo. Então, se isso não aguçou sua curiosidade, então, de boa, vá seguir tua vida. Mas, se você se interessou, eu vou deixar o link aqui embaixo, o site do Utopia, pra você conhecer.
Então obrigado, Gu, obrigado, Rainer, pela participação. Obrigado a você, Murilo, por me receber aqui mais uma vez nesse podcast maravilhoso. Obrigado, estamos aí. Aquele finalzinho ali, só pra você deixar um pouco do seu amor pra gente. Aquele amor que vocês... Deixar um amor pra vocês pro Rainer. Assim, pro Rainer, pro Mu, pra gente que faz aquele podcast suadinho. Deixa aquele comentáriozinho aí, bota lá, hashtag #PostaMurilo, tá? Que esse comentário é muito importante pra gente continuar fazendo os podcasts e pra gente saber o que vocês estão achando. Compartilhem aí um pouco da jornada de vocês, das referências de vocês. Talvez ser massa saber um pouco da referência de todo mundo também. Se vocês curtem Naruto, curtem as referências de design, que a gente assume o Rainer é Naruto, não fica? Se curtem as referências de design que o Rainer falou, falem aí, perguntem mais, vamos começar a discutir mais. E digo mais, se você tem Rainer Alencar como referência, deixa aí nos comentários também. É, isso aí, hashtag Rainer Referência. Olha aí. É isso aí, galera. Então é isso, gente. Se vocês gostaram, deixa um like aqui embaixo, compartilha com seus amigos o episódio. Aqui depois do finalzinho tem sessão de comentários, então quem quiser fica aí. Se não, valeu todo mundo, um beijo e até semana que vem. Falou! Falou! E aí galera, belezinha? Aqui é o Murilo e estamos começando mais uma sessão de comentários referente ao episódio 87, Evitando os Maus Hábitos, nosso primeirinho episódio do ano. Bom, eu fico muito feliz que esse episódio motivou muita gente a começar o ano com o pé direito, né? E, bom, vamos dar uma olhadinha nos comentários e mensagens que a gente recebeu. Primeiramente, vamos conversar sobre esse tal de Posta Murilo aí que o Gustavo inventou. Assim, eu fico muito feliz de ver que muita gente quer ver o que eu tô produzindo. Mas, infelizmente, eu não consegui concluir meu projeto ainda. Eu queria muito ter terminado no final do ano passado. Mas eu fico feliz em dizer que não foi por vagabundagem nem nada. Eu tive vários imprevistos no final do ano passado que me impediram de me dedicar 100% do tempo a isso. Mas foram só coisas boas, então que bom, sabe? Eu não tô desanimado com isso nem nada. E eu tô 100% trabalhando nele aí esse ano. Tenho a esperança de, no final de janeiro, estar postando. Então, é isso aí. E como o Gustavo disse no episódio de hoje, que acabou de acabar, talvez eu poste um whipzinho. Mas é uma coisa que eu não gosto muito de fazer, como ele mesmo falou. Eu gosto de postar as coisas prontas. Mas quem sabe eu poste, quem sabe não. Aguardem, vamos ver. Mas obrigado pelo incentivo, todo mundo. E eu vou postar, um dia. Bom, agora referente ao episódio, vamos lá. Vamos começar com um comentário da Rebecor. Será que você é a Rebeca que gosta de hardcore? Quem sabe? Vamos lá. Esse podcast, Sala 1604, me ajudou muito em 2018 e confesso que já entrei em 2019 com metas que comecei a construir ainda no passado. Aí sim, assim que eu gosto de ver. E sou muito grato a vocês. Passei o finalzinho de 2018 me organizando para poder virar uma revoluna e ainda estava muito em dúvida sobre em qual curso começar. Mas parei para avaliar em qual nível eu estava, pois só desenho há 2 anos. E como vocês falaram, ter um objetivo muito lá na frente pode atrapalhar nosso aprendizado agora, por querermos pular etapas. Mas enfim, quando vi o curso de fundamentos na plataforma, fiquei muito feliz, porque sei que agora é justamente o que estou precisando. Mal posso esperar para virar uma revoluna. É isso aí, cara. Que bom que você conseguiu entender essa coisa de não querer pular etapas, né? Porque por mais que a gente esteja ansioso para aprender e para começar, olha, eu não sou um artista grande ainda, nem muito habilidoso, mas tem uma coisa que eu aprendi é que tentar pular etapas acaba prejudicando e demorando muito mais pra gente conseguir onde a gente quer chegar. Então é isso aí, que bom que você tá dedicada esse ano, então é nóis. E como eu já falei em outras sessões de comentários, cara, eu não tenho nem o que dizer quando vocês me contam aqui o quanto o nosso podcast ajuda vocês. Eu fico feliz demais com isso e, putz, é muito foda. E não tem recompensa melhor, nem motivação melhor para continuar produzindo esses conteúdos para vocês do que essas mensagens que você manda. Então, muito obrigado. E é isso aí, vamos ficar mostrando em 2019. Próximo comentário é do Creative Lucas. Ele comentou o seguinte: no final de 2008 desanimei e até tinha largado os estudos com minhas infinitas crises existenciais. Porém, consegui retomar o foco e comecei a desenhar no meu ritmo, um pouco a cada dia e de forma constante. Se tem algo que eu quero realizar esse ano, é olhar o meu desenvolvimento durante ele e sentir que melhorei nem que seja 1%.
Ótimo podcast, sempre me animando e incentivando. Um maravilhoso ano novo. Lucas, muito obrigado. O seu comentário é muito importante. Eu espero que várias pessoas que tiveram o mesmo problema que você tenham lido esse seu comentário e agora estejam ouvindo, porque é realmente muito foda quando a gente desanima e a gente quer desistir, né? E eu acho que para algumas pessoas funciona muito, e principalmente eu posso dizer por mim que realmente funcionou para mim quando eu não estava fazendo nada e eu resolvi pelo menos fazer um pouquinho cada dia para ir melhorando, né? Eu acho que quando você tá com o problema do desânimo e tal, é tenso você querer entrar numa rotina muito forte, porque daí você acaba não conseguindo cumprir ela e você acaba se desanimando ainda mais, né? Então, cara, que bom que você tá conseguindo fazer um pouquinho a cada vez. Eu tenho certeza que você vai evoluir muito dessa forma e pode ter certeza que em pouco tempo você vai começar a notar seu esforço e você vai começar a fazer cada vez mais e melhorar cada vez mais. E digo mais também, né, para fechar, não sei se você já ouviu, mas a gente tem alguns episódios que a gente fala justamente sobre esse desânimo, sobre viver um dia de cada vez. Inclusive tem um episódio que é Vivendo um Dia de Cada Vez. Se você não ouviu, eu recomendo que você escute, porque a gente conversa bastante sobre esses probleminhas assim. Então é isso aí, e um ótimo ano novo para você também. Bom, pessoal, acho que eu vou encerrando essa sessão de comentários por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Não se esqueçam de deixar comentários sobre ele. Deixem suas impressões, deixem sua opinião sobre o assunto. Se você gosta do trabalho do Rainer, deixa aí, escreve o que você gosta do trabalho dele, que a gente conversa semana que vem. E é isso aí, muito bom ver que muita gente começou 2019 com muito gás. Se você ainda não começou com muito gás, ainda dá tempo de mudar, vamos com a gente. E é isso aí, gente. Valeu mesmo. E é isso aí. Até semana que vem. Um beijo, um abraço. Falou!